vai começar falando de Gabigol, porque sempre o assunto do momento parece que o Gabigol está ocupando nossas lives toda semana. Mas, Rodrigo, você deu uma matéria hoje, mais cedo, um pouco, sobre a situação de Gabigol e Dudu. A gente sabe, ontem noticiou que essa troca foi posta na mesa em algum momento durante essas negociações, mas que era muito difícil, já era tratada como muito difícil, porque o Dudu também não tinha interesse de fazer essa troca. O Dudu não está muito satisfeito com a situação dele lá no Palmeiras, mas conta pra gente o que você tem de informação. Bem-vindo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Renato. Então, a informação que eu tenho é que não tem a mínima chance de acontecer a troca, que na diretoria do Flamengo chegou a uma conclusão de que não vai haver, porque hoje a resposta que a fonte me deu, uma fonte bem confiável, falou, eu perguntei, tem alguma chance? Não, sem chance. Então, e aí você vai perguntar, por que teve a negociação? De fato teve. Eu tive até a informação que o Flamengo chegou a falar com o Dudu, um dos dirigentes do Flamengo, mas a ideia me parece que veio do Palmeiras, né? Eu não tenho total segurança sobre essa informação, mas me parece que foi uma ideia vindo do Palmeiras. E no Flamengo, por que não vai à frente? Porque se você olhar qual o procedimento do Flamengo com jogadores de idade um pouco mais avançada, teve um que ele foi uma exceção, Bruno Henrique. Ele renovou por 3 anos e manteve o Bruno Henrique por 3 anos. E os outros, ele em geral tem feito contrato ali de 1 ano, né? E alguns outros que ele tinha trazido, por exemplo, o Vidal que trouxe, não deu certo, né? Que a gente viu que não aconteceu. Outros deram certo, como o Davi Luiz, mas que tem sido feito ali por... Acho que o Davi Luiz até o primeiro contrato foi mais longo. Mas o Everton, que era um ídolo da casa, ídolo do Flamengo, foi proposto para ele só 1 ano. Então, o Dudu, que é um jogador que sai, volta de contusão, é hoje uma incógnita, né? No sentido de como que vai estar a recuperação dele. Então, essa operação faria talvez menos sentido até do que manter um jogador que já tem uma história no Flamengo. Então, a informação que eu tenho é essa, de que essa operação, pelo menos, está descartada. Significa que o Gabriel não necessariamente vai sair nesse meio de um ano? Aí a gente não sabe, né? Hoje, não tem ninguém querendo pagar a compensação que o Flamengo quer, seja lá uma compensação financeira ou alguma outra esportiva. Essa compensação do Dudu, vindo do Dudu para o Flamengo, essa não vai rolar. Renato, eu confesso que quando acho que a gente já tinha até comentado sobre essa possibilidade, assim, porque algumas pessoas levantaram isso durante a semana. Eu confesso que para mim não faz muito sentido essa troca. Dudu é um jogador mais velho, um jogador mais caro, e que hoje no elenco do Flamengo acho que tem melhores possibilidades. O que você achou dessa possibilidade e também dessa notícia de que muito provavelmente essa troca não vai acontecer? Olha, boa tarde, Luísa, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Igor. Ia ser a maior idiotice que o Flamengo fez desde a troca de Zélio por Zequinha, que vocês não eram nem nascidos no final dos anos 60, quando o Flamengo trocou um ponta que acabaria na seleção, o Zequinha, por um que era um burro chuco, jogava a bola na frente, saía correndo e saía com ela pela linha de fundo. Essa talvez tenha sido a pior troca da história do Flamengo e que seria secundada por Gabigol e Dudu. Não faz o menor sentido, nunca fez o menor sentido essa troca. O Dudu é uma incógnita. A gente está vendo a dificuldade que o Bruno Henrique está tendo para recuperar a forma depois de uma cirurgia idêntica do Dudu. O Dudu tem 32 anos. O Dudu ganha mais do que o Gabriel. Que idiotice é essa, meu Deus? Como é que alguém no Flamengo, em algum momento, chegou a pensar que isso aí valeria a pena? O Palmeiras pensar faz todo sentido. A Leila está louca para se ver livre do Dudu. A Leila já disse claramente que o ciclo dele acabou. Imagina, empurrava o Dudu e ainda trazia o Gabigol. Isso é um negócio da China. Isso é uma coisa para a Leila se reeleger por unanimidade. Mas, óbvio, finalmente alguém lá no Flamengo parou e pensou assim, gente, nós estamos posando de trouxa nessa história, né? Nós vamos liberar o Gabriel de graça e vamos trazer um bonde para cá. Vamos trazer um problema. Um jogador que é problemático. A gente, mesmo na boa forma dele, ele é um jogador problemático. Ele largou o Palmeiras no meio de um contrato para ir jogar lá, não me lembro nem se foi na Arábia, na China, não sei aonde, porque estava com problema... Aonde? No Catar, né? Estava com um problema familiar, então ele precisava sair do Brasil. Esse é o Dudu, que recentemente acertou tudo com o Cruzeiro e depois, na hora H, resolveu voltar atrás porque a Mancha foi lá reclamar. Gente,
Dudu já com 32 anos. Ninguém sabe que Dudu será esse depois da cirurgia de ligamento cruzado. Na boa, se alguém do Flamengo, em algum momento, pensou nisso seriamente, olha, me desculpe, mas tinha que ser chutado do clube. Filho, você não pode ter função nenhuma aqui no clube. Se você achou que Dudu e Gabigol podia ser um bom negócio, pelo amor de Deus, filho, vai lá para o Palmeiras, vai fazer negócio com o Palmeiras. Porque era uma das maiores ciladas que eu já vi, e eu fiquei boquiaberto. Eu hoje, quando li a matéria do Rodrigo, eu disse aleluia, aleluia, porque eu já estava achando que realmente era capaz de alguém incentivar essa troca de verdade. Nunca fez o menor sentido. Não sei para o Palmeiras. Para o Palmeiras, genial. Acho que quem soltou essa história toda, inclusive, e incentivou, foi o lado do Palmeiras. O lado do Palmeiras, naturalmente, incentivou, porque para eles era ótimo, era o melhor negócio do mundo. Mas para o Flamengo, pelo amor de Deus, zero de possibilidade de trazer Dudu. Não faz o menor sentido para lugar nenhum. A Leila não está muito feliz com o Dudu recentemente, né? Ela queria que ele tivesse saído ali para o Cruzeiro, meio que cumprir a palavra dele já com o Cruzeiro. Igor, a questão o Gabigol... com o Abel, né? Do Dudu com o Abel, né? Então eles têm essa relação um pouco... Não é uma relação ruim, mas me parece que é alguma relação que tem um... Ele é muito estrela, o Abel não gosta tanto que seja estrela, tem essa fricção ali interna. Por isso que eu acho que... Agora, não quer uma estrela também... Vou levar vai trazer o Gabriel. Não sei se é a melhor estratégia. Vamos ver como é que vai ser essa relação também do Gabriel com o Abel, caso esse negócio vá adiante, né, do Palmeiras com o Gabigol. O Gabigol que já está com o pré-contrato do Palmeiras, a proposta do Palmeiras para esse pré-contrato na mesa dele, já está com o staff, já está analisando isso. O Palmeiras sempre negociou essa possibilidade do pré-contrato, né, antes de qualquer troca, antes de qualquer coisa. Isso já vinha sendo conversado, até porque no final do ano o Gabigol acaba o contrato com o Flamengo, então ele pode ir. Diante desse cenário, da maior possibilidade dele ir para o Palmeiras só no ano que vem, o Gabigol vai voltar a ser relacionado, né, Igor? Quinta-feira ele vai jogar contra o Fortaleza. Vai jogar não, vai estar lá relacionado. Se ele vai entrar ou não já é outra coisa. Se ele vai jogar ou não, são outros 500, como você falou, Luísa. Boa tarde para você, boa tarde, Renato, boa tarde, Rodrigo. Vocês estão assistindo a gente nessa live do Flamengo aqui no canal do UOL Esporte. Algumas nuances aí em relação a esse projeto, né? Dessa troca ainda mal sucedida, mas de qualquer forma dessa ponte aí entre Palmeiras e Flamengo. O Rodrigo começou falando, e é um ponto super válido, quando o Flamengo aposta em jogadores acima de 30 anos, são caras notadamente famosos no mercado internacional. Foi assim com todos os reforços recentes dessa galera nessa faixa de idade aí. A geração 85 que se formou lá recentemente, né, com Diego Alves, goleiraço tempão de Espanha, já foi de seleção, Felipe Luiz, nem se fala. A própria vinda do Diego lá atrás e o Everton Ribeiro são jogadores que tiveram projeção e até uma passagem mais forte no mercado exterior, não necessariamente na Europa, né, como o caso do Everton Ribeiro, mas Davi Luiz, enfim, nem precisa nem falar o currículo desses caras. Então, apostar num sujeito de 32 anos que está aqui no mercado nacional fugiria um pouco dessa estratégia do mercado recente, ao menos dessa gestão do Flamengo, até da gestão anterior com Bandeira. E aí, para a utilização do Gabigol nesse próximo jogo, a gente já tinha uma sinalização do Marcos Braz que ele ficaria fora das partidas, né, numa tentativa de não estourar aí os 7 jogos, né, para não fazer o 7º jogo, enfim, para não limitá-lo no mercado nacional. O Flamengo deu essas semaninhas aí, esses 10 dias aproximadamente sem relacionar o Gabigol. E agora, enfim, você tem contrato, né, meu filho? Vamos trabalhar. Ele estava continuando a treinar no grupo, enfim. Agora, de fato, o Flamengo precisa, e a gente percebeu isso no jogo contra o Cuiabá, precisa de um... Por mais que a fase dele não seja melhor, a relação dele com a diretoria não seja melhor atualmente, precisa de nomes, o máximo de gente possível, principalmente nesse setor ofensivo, quando o Flamengo precisa ainda remar sem os jogadores convocados. Então, não faria sentido, entendo eu, não faz sentido escantear também o Gabigol, porque ele está recebendo para trabalhar, para jogar bola e para dar o que ele tem ainda para dar para o clube com quem ele tem contrato. Então, vamos para jogo, meu filho. Vamos para jogo, ainda que o Tite não coloque, mas pelo menos ele vai lá, faz o ritual, pega o ônibusinho, enfim, faz a reta final de concentração lá e vai para o jogo. E também o Flamengo precisa ir, enfim, para não jogar o dinheiro pela janela, como seria também fazer um mau negócio, seria jogar dinheiro pela janela se fizesse um mau negócio também, trazendo outros jogadores, enfim, nessa que a gente está comentando a respeito. Será o 6º jogo dele, né,
Igor. Isso. Ele está com 5. Vai para 6. Aí, se ele chega, ele pode ainda fazer mais um, né? Que chegaria ao 7º. Se ele fizer o 8º, aí ele já não pode mais se transferir para um clube. Aí trava tudo. Acho que no Ele não pode fazer o 7º. Acho que no 7º ele não pode fazer o 7º. Já não pode. Pode fazer mais um jogo só. Uhum. E aí seria essa conta. Ele relacionar já é um indicativo, inclusive, que já não estão apostando muito na própria transferência interna, independente do que seja, né? De como ela pudesse ser feita, né? Até porque, se você olhar o mercado nacional, né? Seria só o próprio Palmeiras que, tirando essa hipótese aí da troca que eles mesmos colocaram, assim, quem estaria disposto a pagar pelos direitos do Gabigol ou colocar alguém numa troca do porte que o Flamengo quer e precisa. Então é difícil, até no próprio mercado nacional, uma negociação definitiva acontecer agora no meio do ano. De qualquer maneira, mesmo se ele jogar na quinta-feira, o Flamengo só volta a jogar depois disso no dia 20. Então, ele ainda tem um tempo aí para talvez avançar em alguma coisa, né? Vai que muda a situação para ele poder sair do Flamengo antes de completar o 7º jogo. Tem uma galera comentando aqui já, a Beatriz queria que o Gabigol ficasse. Ela está aqui comentando várias vezes, fica Gabigol, ela é fã do Gabigol. Tem a galera que tá reclamando bastante dessa troca do Dudu com o Gabigol, falando que não faz o menor sentido. Cadê? Eu perdi o comentário aqui do Campos, que falou que, graças a Deus, esse Dudu não vem. O xará do Dudu não está muito feliz com essa ideia, não. Vai deixando seu like também, vota na nossa enquete. Daqui a pouco a gente vai falar sobre time, sobre o que o Flamengo tem aí pela frente para jogar na quinta-feira. Mais um desfalque que deve ser confirmado, mas os uruguaios seguem fora agora, vão disputar a semifinal da Copa América. Então, pelo menos o 3º lugar, eles vão ter que jogar ainda. Então, vai demorar essa volta só com Mas é o último jogo, Luísa. É o último jogo que o Flamengo faz sem os uruguaios, por causa do adiamento do jogo com o Internacional. Isso. Então, esse é o último jogo. O final da travessia é contra o Fortaleza. Ficaram só 9 jogos. Embora possa ter desfalque nesse jogo contra o Inter no futuro, né, Renato? Porque ele pode ser na data FIFA. Ele vai ser na data FIFA, então vai acabar tendo esses mesmos desfalques. Não vai ter esse contexto de 7, 8 jogos acumulados usando um grupo muito curto. A vida do Flamengo não está muito fácil. Renato, a gente falou sobre Gabigol voltar a ser relacionado, só que hoje o Carlinhos ganhou um espaço ali com o Tite. Ele foi titular contra o Atlético Mineiro, foi bem, fez gol. Também vem ganhando um pouco mais, alguns minutos, né? Aí substituindo o Pedro e tudo mais. Você acha que hoje o Gabigol, na linha do Tite, que já não é muito fã dele, tá atrás do Carlinhos ainda nessa briga por vaga, apesar do Flamengo estar precisando de jogador, né, à disposição? Olha, eu não colocaria o Gabigol atrás do Carlinhos, com todo respeito ao Carlinhos, mas eu acho que o Gabigol, mesmo mal, é um jogador capaz de ainda preocupar mais a defesa adversária, prender mais alguns zagueiros adversários lá atrás. Mas o Tite já botou o Carlinhos na frente do Gabigol, né? Já botou o Gabigol na frente do Carlinhos, já botou o Carlinhos na frente do Gabigol. Eu acho que, por exemplo, contra o Cuiabá, o Gabigol fez falta. O Flamengo precisava fazer o segundo gol, botou até o Matheus Gonçalves, que o Tite não usa nunca, e não escapou. E o Verton, né? E o Verton, exatamente. Então, na verdade, não é nem a discussão do Carlinhos, né, Renato? Porque, na verdade, o Gabigol poderia, por exemplo, ter entrado aberto. Não é uma posição que ele joga muito, mas ele tem um cruzamento melhor do que o garoto ali, que estava com dificuldade ali para... Pois é. Então, eu acho que... O Flamengo estava apostando, na verdade, que o Palmeiras ia pingar algum dinheirinho. Por isso é que ele separou e ficou guardando o 7. Quando ele percebeu que não vai pingar, que o máximo que ele ia conseguir era um Dudu, que era um péssimo negócio, o Flamengo mandou escalar, entendeu? Vai escalar e pelo menos acaba essa coisa, entendeu? Eu vou dizer mais uma coisa, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Gabigol não assina pré-contrato nenhum antes do final do ano. Eu acho que o Gabigol, no fundo, o que ele quer é ficar no Flamengo. E ele tem a esperança de, nesses 6 meses que faltam, na verdade 5, porque dezembro já é de férias, nesses 5 meses que faltam, ele provar ao Tite que ele pode ser útil, que ele pode até, de repente, brigar pela vaga de titular. Acho muito improvável que isso aconteça. Mas ele, Gabriel, a sensação que eu tenho, isso não é uma informação, isso é um feeling de um velho jornalista que já viu essas situações muitas vezes com outros jogadores também. A sensação que eu tenho é que o Gabriel, o sonho dele, se eu dissesse, Gabriel, o que você quer? Ele disse, eu quero renovar com o Flamengo, quero continuar aqui. Agora, se até o final do ano ele não conseguir provar isso, ele assina no final do ano com o Palmeiras. Não vai fazer diferença nenhuma para ele assinar agora um pré-contrato, já ficar amarrado, do que assinar no final do ano. Até o final do ano, muita coisa pode acontecer. Não ele só... pode arrumar um negócio melhor, né?
Não, mas Ele pode arrumar uma proposta aí, sei lá, de um país, Catar, ou... Parece um Jorge Jesus da vida e diz assim, olha, eu quero você no final do ano, entendeu? Mas tem uma nuance aí, amigos. Qual é a nuance? Diga. Não, a questão do doping. Porque se aparece um pré-contrato agora, pode ser a segurança que ele não teria, ou pode não ter no futuro. Mas, ô Igor, se houver o pré-contrato, eu garanto a você que vai ter uma salvaguarda do doping. Essa é a questão. Se ele for suspenso, se ele for suspenso, ele vai perder também, entendeu? Descuidado desse jeito. Não pode ser assim, entendeu? Eu acho que o melhor que ele faz é esperar o final do ano, entendeu? Fazer o que for possível fazer para provar que ainda é um jogador desejável, não só pelo Flamengo, mas para outros. E aí, no final do ano, ele resolve a vida dele. Ele não tem necessidade de resolver agora. No final do ano, provavelmente, até a situação do doping já estará resolvida. Uhum. É a expectativa. Ainda falta marcar essa data para o julgamento. A última vez que a gente teve informações, ainda sem data, sem previsão para isso acontecer. O Redzada falou, vem para o Palmeiras, Gabigol, tá, torcedor do Palmeiras esperando informações sobre o Gabigol. Realmente o Gabigol seria muito útil ao Palmeiras, por ser numa posição que o Palmeiras precisa. Não vejo o Dudu dessa forma, mas ele pode ter uma chance aí nesses próximos meses de talvez sair um pouco melhor com a torcida. Talvez não com o Flamengo, porque talvez não tenha nem mais uma chance de resolver, de negociar de novo. Mas, Rodrigo, a torcida tá na bronca com ele pela escolha do Palmeiras, né? A torcida não curtiu muito essa decisão dele ir para um rival direto, que é quem tem disputado títulos com o Flamengo. Mas ele não escolheu, Luísa. Ele ainda não escolheu o Palmeiras. Ele não fez escolha nenhuma até agora. Ele está negociando. É isso que talvez esteja deixando as pessoas chateadas, é o fato dele ter aberto a porta. Mas, assim, quais são as opções que tem para o Gabriel? Que a gente ouviu que tinha tido umas sondagens do exterior que não foram muito firmes, não chegou muito de dinheiro ali para oferecer, e tem essa que teve o Santos, né, que a gente publicou, e teve o Palmeiras. Cruzeiro ali não botou o pé nessa canoa, ficou olhando de longe. Então, assim, qual é exatamente a opção que ele tem? Então, eu acho que nesse sentido, talvez faça sentido ele jogar um pouco mais para ver se ele tem outras opções além dessa, se não for essa que ele queira, digamos assim. Mas não me parece que ele vai... Por que ele vetaria o Palmeiras? A torcida pode até ficar sentindo, mas no final das contas, para ele, se for a melhor opção profissional para ele, se o Abel, e me parece que quer mesmo ele, e entende que ele encaixa ali, ele estaria num time num patamar ali para disputar título como ele disputa hoje no Flamengo. Ele teve, sob o ponto de vista da carreira dele profissional, faz sentido. Talvez não faça nessa relação aí com o torcedor posterior, mas ele também tem que pensar para onde que ele vai se não for essa opção. Mas, Rodrigo, coisa, só uma coisinha, Luísa, perdão. Uma coisa é ele sair para o Palmeiras no final do ano porque o Flamengo não renovou o contrato dele. Aí a torcida não tem direito de ficar zangada com ele. O Flamengo não renovou o contrato dele. Ele aí vai para qualquer lugar, para o Palmeiras, para o Cruzeiro, para o Bahia. Já ouvi falar até que o Grupo City ia botar ele no Bahia. Enfim. Agora, outra coisa é ele assinar um pré-contrato ainda sendo contratado pelo Flamengo. Ele pode, legalmente ele pode. Mas aí a torcida vai ficar, com alguma razão, chateada com ele. Inclusive, como é que vai jogar contra o Palmeiras com um pré-contrato assinado? Eu acho que não tem motivo nenhum. O Renato, a gente também tem que ter um bastidor dessa história, né? Que, assim, digamos que tivesse andado para frente a troca do Dudu e do Gabriel. A Leila e o Landim têm eleições no fim do ano. No caso do Landim, para o sucessor, no caso da Leila, é ela mesma, né? Sim. Aí, pô, é um dilema os dois, a gente não sabe como é que os dois vão jogar, o Dudu pela contusão, que a gente já falou, o do Gabriel porque não vem jogando há 1 ano e meio, mas e se um dos dois volta a jogar, e é o ídolo do outro time? E nessa eleição do fim do ano, isso ia ter uma repercussão ali no final, né? Então, também talvez para a Leila menos, mas para o Landim, ele liberar para o Gabriel agora, para o Palmeiras, com uma troca discutível, é uma questão que pode ter repercussão também eleitoral, né? Claro, houve uma reunião de conselheiros em que todos foram contrários a liberar o Gabriel agora no meio do ano para o Palmeiras. Todos. E essa turma toda vota no final do ano. Então, liberar o Gabriel para o Palmeiras agora ia tirar votos do Landim. Eu não tenho a menor dúvida que ia tirar voto do Landim. A pressão em ano eleitoral é sempre 15 vezes maior porque os caras querem
quem está ali no poder. O Gustavo Barreto falou, por mim podem jogar juntos no Palmeiras. Sou grato ao Gabigol, mas o ciclo dele no Mengão já acabou. E aí o Leonardo falou assim, imagina o clima no Palmeiras com Dudu e Gabigol no banco. Realmente, se o Abel não gosta muito do ego, ali ele vai ter que lidar com um jogador que historicamente já tem essa coisa do ego, né? Quando ele tá bem, então fica mais complicado ainda de lidar. Qual